Olá, o Interesse Público começa agora, que você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. MPF em São Paulo recorre à Justiça para garantir que deficientes auditivos não paguem a mais por carteira de motorista. No Amazonas, o Ministério Público Federal faz audiência pública para debater formas de acabar com a matança de botos nos rios da região. Em Tocantins, MPF defende tratamento digno a moradores removidos de área próxima à usina hidrelétrica. Procuradores regionais e da República reúnem em livro um balanço das experiências de investigação e ações do Ministério Público Federal contra a lavagem de dinheiro. E veja também as mudanças sugeridas pelo MPF para prevenir e combater o crime do descaminho, que é a importação de mercadorias sem pagamento de impostos. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. No Brasil, existem mais de 9 milhões de deficientes auditivos. Os dados são do censo de 2010 do IBGE. Mas nem todos têm carteira de habilitação por diversos motivos. Medo, desinformação, falta de incentivo dos familiares e de dinheiro para pagar um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Em São Paulo, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para garantir que as pessoas que sofrem de surdez e querem dirigir carros e motos não tenham que pagar a mais para tirar a carteira de motorista. Esta é uma aula teórica do curso preparatório para o exame de habilitação dos deficientes auditivos. O diálogo entre professor e alunos é feito com as mãos. Além da falta das palavras, os surdos enfrentam outro obstáculo para tirar a carteira de motorista. Por causa da deficiência, eles têm de pagar por serviços de profissionais especializados. Alexandre é intérprete da língua brasileira de sinais. O foco é dar uma aula complementar em Libras, para ajudar eles a identificar palavras. Nós conseguimos ter um bom trabalho aqui em equipe, sempre através de dinâmicas, a gente faz demonstrações, eu pergunto a opinião deles, tiro dúvidas. O Elton, Antônio e o especialista se reúnem 2 vezes por semana para estudar as normas e memorizar placas e sinais de trânsito. Só que com esse trabalho, o curso fica em média 35% mais caro. Mas os donos dos centros de formação de condutores afirmam que sem a participação do intérprete seria praticamente impossível capacitar uma pessoa com deficiência auditiva. A pessoa com deficiência, com certeza, requer um pouco mais de atenção, de envolvimento. Quer dizer, a gente acaba tendo que acompanhar nos lugares, né, para dar esse apoio, para fazer a comunicação deles. O coordenador de acessibilidade da Federação Nacional e Integração dos Surdos diz que os deficientes auditivos pagam impostos como qualquer cidadão. Por isso, acha injusto que eles tenham que gastar mais para tirar a carteira de motorista. Esses valores deveriam de ser praticados de forma igualitária, todos nós deficientes ou não. Então a responsabilidade, acredito sim que seja também do governo e tem que ser aí respeitado, resolvido, junto aí com as autoescolas. Então, porque nós pagamos impostos e aí como que fica aí essa solução? A gente tem que pagar essas custas a mais, como outro qualquer cidadão? Diante de tanta reclamação, o MPF em São Paulo ajuizou uma ação civil pública contra a União. O objetivo é obrigar o governo federal a definir uma medida que proíba as autoescolas de cobrarem a mais de quem tem deficiência auditiva e quer tirar a habilitação. Para o autor da ação, nesse caso, é necessário aplicar o princípio da solidariedade. A pergunta é quem que arca com esses custos? Obviamente que deve arcar toda a sociedade. Todos os demais usuários do sistema, isso tem que ser diluído nas taxas cobradas de todos os demais usuários dos sistemas. Todas as demais pessoas que vão se valer desse serviço de obter a Carteira Nacional de Habilitação.
Em nota, a Assessoria de Comunicação do Ministério das Cidades informou que o Departamento Nacional de Trânsito vai analisar o caso. O Brasil e a comunidade internacional têm apertado o cerco à lavagem de dinheiro e aos bens adquiridos de forma ilícita. Novas tecnologias para cruzamento de dados e acordos internacionais, inclusive com países que hospedam paraísos fiscais, buscam quebrar a espinha dorsal do crime. Recentemente, membros do Ministério Público Federal reuniram no livro experiências, atualização de leis e linhas de investigação já adotadas pela instituição para prevenir e combater a lavagem de dinheiro no país. Lavagem de dinheiro é a transformação dos ganhos resultantes de atividades criminosas em ativos de origem aparentemente legal. O narcotráfico, a corrupção e o contrabando fazem parte do chamado crime organizado e costumam se valer da prática. A Procuradora Regional da República, Carla Veríssimo de Carli, é especialista nesse tema e já coordenou um grupo do Ministério Público especializado na investigação deste crime. Parte dessa experiência está contida em seu mais recente livro, Lavagem de Dinheiro, Prevenção e Controle Penal. O trabalho, coordenado pela Procuradora, reúne a experiência de procuradores da República e procuradores regionais da República de diversas unidades do Ministério Público Federal. O livro está na segunda edição e foi destaque da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre, um dos principais eventos culturais da cidade. A obra chamou a atenção dos leitores, ainda sob o impacto das últimas notícias relacionadas ao processo do mensalão. Eu acho que o Ministério Público está fazendo a parte dele, e muito bem feita. Mas é aquele negócio, sempre esbarra ali na frente. Tanto que queriam modificar as leis para que eles não fizessem acompanhamento, queriam deixar só o inquérito policial e tirar eles de fora. Então estão sentindo que o caminho é por aí. Sempre na lavagem de dinheiro se envolvem grandes valores. E quem está por trás disso são verdadeiros potentados aí do crime e da vida econômica do país, né? Grandes empresários e grandes gente da área da finanças. Sempre que tu tem um movimento de muitas pessoas em busca de um tema, se começa a trazer soluções para a pauta. Então, assim, esses movimentos traz isso. E a agregação desses movimentos é que vai nos auxiliar a resolver os problemas. Segundo a Procuradora Regional Carla de Carli, os desdobramentos do julgamento do mensalão também foram responsáveis pela revisão da primeira edição da obra. A lei de lavagem foi bastante modificada em julho do ano passado e isso afetou o tema tratado em vários capítulos, era importante que nós levássemos isso em consideração, mas também essa fase final do julgamento do mensalão, que ocorreu enquanto nós terminávamos a segunda edição, fez com que nós resolvêssemos esperar até pelo menos as decisões de mérito, porque pela primeira vez o Supremo julgou em grau originário questões de lavagem de dinheiro, de corrupção, de crime contra o sistema financeiro, de uma forma como eu ainda não havia feito. Entre os textos reunidos no livro estão 2 estudos da também Procuradora da República, Patrícia Nunes Weber. Trouxemos essa experiência com um grande conteúdo doutrinário, porque também não adianta dizer assim como desvendar ou como investigar se não trazermos para o leitor contribuições doutrinárias brasileiras de direito comparado, de como enfrentar a lavagem de dinheiro no mundo. No próximo bloco, o MPF no Amazonas faz audiência pública para debater meios de combater a matança de botos nos rios da região. É daqui a pouco.